Bom, vamos lá. Na última atividade, a gente viu quais foram os motivos que levaram Newton a escolher aquela formulação matemática para a lei da gravitação universal. É importante a gente ressaltar que é a primeira vez na história da física que se propõe a ideia de uma força que atua à distância. Então eu vou colocar aqui em destaque em vermelho ação à distância, porque essa ideia era nova. E eu coloquei aqui também em vermelho, indiquei por R, a distância entre dois planetas aqui que eu estou imaginando para a gente aplicar esse problema. Lá na última atividade eu dei um textinho que mostrava brevemente mais ou menos como Newton raciocinou. Claro que a ordem não é a mesma, ele de fato publicou essa ideia no Principia, que são os princípios matemáticos da filosofia natural, sua obra de 1687, na qual ele expõe as suas leis de Newton, suas leis do movimento e também a lei da gravitação universal. Nessa atividade eu falei que ele queria propor uma formulação matemática que explicasse essa ação à distância e que fizesse com que a queda dos corpos aqui na Terra, ou seja, a queda aqui da minha caneta, tenha a mesma causa que o movimento da Lua em torno da Terra, por exemplo. Então, nesse texto eu falei para vocês que se essa força gravitacional era a causa do peso, então muito provavelmente ela deveria ser proporcional à massa, igual o peso de um objeto é proporcional à massa que ele tem. Eu falei também que se ela precisa ser compatível com as leis de Newton, então ela precisa ser compatível também com o princípio de ação e reação. Então, se eu tenho uma força aqui que eu vou chamar de Fg, força gravitacional, eu vou ter uma outra força aqui na mesma direção, com o mesmo módulo, porém com sentido oposto. Essa representa a força que o corpo 2 atua sobre o corpo 1 e essa a força que o corpo 2 sofre devido ao corpo 1. Juntando essas duas afirmações, de que a força gravitacional deve ser proporcional ao peso e o princípio de ação e reação, nós supomos que a força gravitacional deve ser proporcional à massa de ambos os corpos. Então eu posso escrever isso aqui. Esse símbolo significa que é proporcional, ou seja, a força gravitacional, que eu denotei por um Gzinho aqui, a força gravitacional é proporcional ao produto das massas, a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2. Eu falei também que por argumentos do movimento circular e pela lei de Kepler, Newton constatou que essa força gravitacional deveria ser proporcional ao inverso do quadrado da distância, que eu estou chamando aqui de R. Entretanto, se ela for proporcional ao produto das massas e também proporcional ao inverso do quadrado da distância, ela precisa ser proporcional a esse produto aqui, m1 vezes m2 dividido por r ao quadrado. Ser proporcional, eu expliquei isso lá já para vocês no ano passado, também ali no texto, uma grandeza ser proporcional à outra nada mais é do que ela é igual a outra vezes alguma constante, algum número que não muda. Essa constante de proporcionalidade eu vou chamar ela de G. Então vamos escrever aqui que a força gravitacional é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por R quadrado. Então, resumindo, o que diz a lei da gravitação universal? Que quaisquer dois corpos a uma distância fixa vão sofrer uma atração gravitacional. E esta atração vai ser igual ao produto das massas vezes a constante da gravitação universal dividido pelo quadrado da distância que os separa. Essa constante foi medida por Henry Cavendish mais de 100 anos depois de Newton e foi encontrado que ela vale 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Essas unidades elas são importantes para essa equação fazer sentido, porque aqui eu tenho massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2, vai me dar quilograma ao quadrado aqui em cima.
Aqui embaixo eu tenho o raio ao quadrado. Então, no sistema internacional eu vou ter metros ao quadrado. Quando eu multiplicar quilograma quadrado dividido por metro quadrado por essa constante aqui, vai me sobrar newton, que é o que eu tenho aqui desse lado. Então essa equação está dimensionalmente correta. Vocês podem usar isso para conferir os cálculos de vocês, ver se as unidades estão batendo. Então, assim, uma coisa que vai aparecer para vocês, que vocês vão ter que resolver aí no questionário, bem simples, tá? É utilizar essa fórmula. Vocês não precisam fazer todo esse raciocínio e deduzir isso de novo. A fórmula está aqui, vocês já sabem esse resultado. Agora vocês podem aplicar ele. Vocês vão substituir esse número aqui. Muito importante trabalhar com potência de 10 para vocês não se confundirem. Ou para facilitar os cálculos de vocês, para não ficar muito extenso. Vocês vão substituir essa constante aqui. E, por exemplo, se ele quiser saber a força gravitacional, ele vai te dar as massas dos planetas e a distância. E vocês vão encontrar. Substituição de fórmula bem simples. Eu não vou fazer isso. Eu vou avançar aqui para uma etapa um pouco mais elaborada desse pensamento. Vamos partir para uma aplicação bem simples. Se eu fizer algumas substituições aqui, depois de determinar a constante gravitacional, como eu falei, foi feito por Cavendish, usando a balança de torção, que é um experimento interessante até, é uma haste que ela tem uma certa resistência para rotação, ligada por uma outra haste horizontal, uma haste vertical ligada com uma haste horizontal. Você coloca aqui um objeto massivo e ele vai sofrer atração gravitacional de outro objeto. Depois de um certo tempo ele mede quanto que esse fio tensionou. Vocês devem estar vendo alguma imagem aí que eu achei na internet. É um experimento interessante para vocês terem em mente, porque vai ser importante em próximos cursos de física. Mas o que eu queria mostrar é uma aplicação bem simples de substituição de variáveis, que mostra que, sabendo essa constante gravitacional aqui, a gente pode determinar, por exemplo, a massa do planeta Terra. A gente sabe que na superfície da Terra, aqui onde a gente está, quando eu solto um objeto, a aceleração da gravidade é mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então eu coloco esse meu dado aqui, né? G, que é a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora isso vale aqui na superfície da Terra. Se eu tiver a outra distância, essa aceleração é diferente. E a gente vai calcular depois, mas primeiro eu quero calcular a massa da Terra. Então vamos imaginar essa situação. Nesse ponto, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse ponto está a uma distância do centro da Terra que é igual ao raio da Terra. Então eu posso escrever aqui o raio da Terra, que é 6.370 quilômetros, segundo a Wikipédia. Só que a minha aceleração da gravidade aqui está em metros por segundo, que é sistema internacional. A minha constante gravitacional aqui está em metros por segundo, que é sistema internacional. Agora isso aqui não está no sistema internacional, então eu preciso passar para o sistema internacional. Eu vou fazer meio rápido, vocês podem conferir as contas aí para vocês. Aqui eu tenho 1, 2, 3 casas, então isso aqui é 6,37 vezes 10 na 3 quilômetros. E 1 quilômetro é igual a 10 na 3 metros. 10 na 3 vezes 10 na 3 dá 10 na 6, porque multiplicação de potência de mesma base mantém a base, somos expoentes. Então, esse raio da Terra em metros vale 6,37 aproximadamente, vezes 10 na 6 metros. Confiram aí no caderno de vocês. Então, qual que é a sacada? Imagina que eu tenho aqui a minha caneta. Minha caneta tem uma massa e ela vai ser atraída para o centro da Terra com uma força gravitacional mg, que é dado por essa fórmula aqui. Então eu vou substituir o meu m1 pela massa da minha caneta e eu vou substituir meu m2 pela massa do planeta Terra. Então vamos lá. A força gravitacional que a minha caneta sente devido ao planeta vai ser a constante gravitacional vezes mzinho, que é a massa da caneta, vezes m grande, que é a massa da Terra, dividido por
R ao quadrado, que é o raio da Terra. Aqui eu só substituí M1 por Mzinho e M2 por M grande. M maiúsculo, né? E eu vou dizer que isso aqui, eu vou usar esse princípio de que a causa do peso da minha caneta é a força gravitacional. Então eu vou escrever Fg igual a P. Mas o peso a gente sabe que é dado por M vezes G. Então eu posso colocar isso aqui, ó, e dizer que uma coisa é igual a outra. É a mesma coisa que está aqui em cima, né? Eu tenho Fg igual a P, mas Fg é G, Mzinho, Mzão sobre R quadrado, e P é a massa da caneta vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade aonde? Nesse ponto, que está a essa distância. Essas coisas eu posso cortar e eu posso jogar isso aqui para o outro lado. Então eu jogo o G grande dividindo e jogo o R para o outro lado multiplicando. Eu vou chegar então nessa fórmula aqui. Aceleração da gravidade, vocês sabem. O raio da Terra a gente viu ano passado como que ele pode ser medido. E a constante gravitacional foi medida por Cavendish. Então a gente chega nesse resultado que permite a gente encontrar a massa da Terra. Vamos lá, eu vou fazer isso aqui, eu vou apagar porque o espaço aqui é pequeno e vou reescrever essas coisas. Então eu coloquei aqui no cantinho aquela expressão que eu cheguei, que a massa da Terra é a aceleração da gravidade vezes o raio da Terra ao quadrado dividido pela constante gravitacional. Então vamos fazer essa conta aqui embaixo. Eu vou usar o preto que eu acho que está um pouco melhor para ver. A aceleração da gravidade é 9,8. O raio da Terra ao quadrado é 6,37 vezes 10 na 6 ao quadrado dividido por 6,67 vezes 10 na menos 11. Como meu quadro é pequeno, eu vou fazer aqui mesmo. Esse quadrado eu vou aplicar em cada um, então 6,37 eu fiz aqui antes, dá 40,58 e 10 na 6 ao quadrado, isso aqui é potência de potência, então você vai multiplicar os expoentes. Então você vai ficar com 6 vezes 2, 12, você vai ficar com 10 na 12. Então isso aqui vai ficar 40,58 vezes 10 na 12. Se eu realizar essa multiplicação aqui, o 40,58 vezes 9,8, eu vou ficar com 397,81 vezes 10 na 12, dividido por 6,67 vezes 10 na menos 11. Como isso aqui é produto, eu posso separar, vou ficar com 397,81 dividido por 6,67 vezes 10 na 12 menos 11, menos porque está embaixo na fração e o outro menos é aqui desse sinal. Menos com menos vai dar mais, então isso aqui vai me dar 22. 10 na 22. E essa divisão eu já realizei antes. Ela dá 5,96 vezes 10 elevado a 22 quilos. Claro, é bem pesado, são muitos quilos. Eu vi esse valor na Wikipédia para a gente comparar. O valor mais aceito hoje é 5,97 vezes 10 na 22 quilos. De forma que a gente chegou num resultado bem próximo com as coisas que a gente já sabia. Agora vamos olhar rapidamente um outro problema aqui, que é a variação na aceleração da gravidade com a altura. Então vamos pensar nesse problema. Eu quero saber quanto que é a aceleração da gravidade lá em cima onde está um satélite. A gente fez essa conta ano passado usando aceleração centrípeta, e a gente sabe que ela tem que ser igual.
Mas vamos pensar nesse problema agora à luz da lei da gravitação universal. Bom, se o satélite, a Lua ou o planeta ou qualquer coisa tiver uma distância r do planeta Terra, por exemplo, então imagina um satélite aqui e o planeta Terra aqui. A distância entre os centros, entre a posição do satélite e o centro da Terra, vai ser o raio da Terra mais a distância h. Por quê? Porque a distância que importa na lei da gravitação universal é essa distância aqui, que eu estou chamando aqui de d. E d é igual ao raio da Terra mais a altura que o satélite se encontra. Usando o mesmo raciocínio do que eu mostrei antes para calcular a massa do planeta Terra, eu vou escrever então que a minha força gravitacional tem que ser igual ao peso. Fazendo isso, eu posso dizer então que a constante gravitacional vezes a massa do meu satélite vezes a massa do planeta dividido agora dzinho ao quadrado, a distância entre o centro da Terra e o satélite, não mais o raio da Terra, isso aqui tem que ser igual a mg, que é a massa do satélite vezes a aceleração da gravidade. Novamente eu posso cancelar os mzinhos e eu acho uma expressão que me dá g como função de d. Ou seja, me dá qual é o valor da aceleração da gravidade para qualquer distância a partir do planeta Terra, que é g grande, m grande dividido por d ao quadrado. Dessa forma eu posso calcular a gravidade a qualquer distância da Terra, por exemplo. Se eu quiser calcular a aceleração da gravidade a 100 km de altitude, vou apagar isso aqui só para eu poder usar o quadro. Então vamos lá, eu deixei aqui no cantinho a expressão que eu acabei de chegar, para a gente não ter que ficar deduzindo ela toda hora. Então vamos lá, se eu quiser saber, por exemplo, quanto que vale a aceleração da gravidade a uma altura de 100 km a partir da superfície da Terra, então o que eu vou fazer? Eu vou escrever g de 100 km é igual a quanto? A g, que é a constante gravitacional, 6,67 vezes 10 na menos 11. Tem que lembrar de usar o sistema internacional. Vezes a massa da Terra que eu achei lá em cima, que é 5,96 vezes 10 na 22 quilos, dividido por d ao quadrado. D vai ser o quê? Vai ser R mais H. H é a minha altura, 100 km. Eu tenho que passar para metro. Você pode ver que aqui são duas casas, então isso aqui dá 10 ao quadrado vezes 10 na 3, porque 1 km é 10 na 3 metros. Então isso me dá 10 na 5 metros. Eu vou escrever aqui embaixo 10 elevado a 5. Mais quem? Mais o raio da Terra. A gente viu lá na Wikipédia, eu peguei da Wikipédia isso aqui, 6,37 vezes 10 na 6 metros. Para fazer essa soma aqui dentro do parênteses, soma de potência de 10, você tem que colocar todo mundo na mesma potência de 10. Eu não posso somar 10 na 5 com 10 na 6. Então eu vou escrever esse número em termos de 10 na 6. Isso aqui é 0,1 vezes 10 na 6. E agora eu posso somar 10 na 5, ou 0,1 vezes 10 na 6, mais 6,37 vezes 10 na 6, dá 6,47 vezes 10 na 6. E tudo isso está ao quadrado, a gente não pode esquecer. Então a gente tem que lembrar que o quadrado aqui vai recair sobre os dois números. Por uma questão de espaço eu não vou fazer todas as contas aqui, mas isso aqui vai me dar que a aceleração da gravidade na altura de 100 km é 6,67 vezes 5,96. Isso me dá 39,75 vezes 10 na 22 vezes 10 na menos 11, mantém a base e soma os expoentes. 22 menos 11 dá 13. Aqui embaixo eu vou ficar com
6,47 ao quadrado, isso me dá 41,86. Eu já fiz essas contas antes, tá, gente? Vezes 10 na 12, porque, de novo, potência de potência. Por quê? 10 na 6, então eu tenho potência de potência, né? Eu vou multiplicar os expoentes. Eu tô fazendo meio rápido porque eu já fiz essas contas antes, né? Vocês lá em casa, olhem com calma, abram a conta se precisar, né? Então, se a gente fizer aqui rapidamente as potências de 10, eu tenho 13 menos 12, que é 1. Então eu posso fazer essa divisão aqui. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar aqui em cima por 10. Multiplicando aqui, eu chego em 397,5. Dividido por 41,86. Eu já fiz essa conta antes. Eu sei que isso dá 9,49 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, quase 9,5. Bem pouco menor do que a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Então você vê que uma altura de 100 km, a aceleração da gravidade caiu aproximadamente 4% apenas. E é isso, vocês não precisam se apegar tanto nos raciocínios, eu mostro isso para mostrar como a gente pode manipular as equações se a gente quiser determinar novas grandezas. O que vocês vão fazer basicamente é aplicar essa formulazinha aqui, aplicar essa fórmula aqui principalmente. Então vocês só vão pegar essa fórmula aqui, substituir o G, substituir o M, substituir o M2, substituir o R e efetuar as contas. Em alguns casos vai ser útil vocês usarem potências de 10. Então é isso. Obrigado, bons estudos. Qualquer dúvida vocês podem tirar pelo grupo de WhatsApp. Nessa atividade eu já vou estar postando o link, porque o grupo já está feito. E vocês podem mandar dúvida por lá, que eu vou estar solucionando na frente de todo mundo, para todo mundo poder discutir e participar. É isso. Valeu, um abraço, bons estudos.